Olá, meus amados amigos, ouvintes, telespectadores também do nosso canal YouTube. Aqui estamos nós na nossa jornada por entre o livro de Judas. Cada um dos versículos nos traz uma grande revelação e um grande conhecimento que somará ao nosso entendimento espiritual. E eu quero pedir a orientação de Deus que nesse momento nos use e nos faça capaz de transmitir a boa nova de salvação ao seu coração, à sua casa, à sua família. E esse é o momento de Deus para você e para todos nós. Então, começando agora, entendendo os pontos divergentes, traz hoje a meditação na Epístola de Judas, o versículo de número 7. Epístola de Judas, versículo de número 7 diz: como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O texto que nós nos deparamos agora é um dos textos muito importantes, ainda mais agora que nós estamos aí em meio de uma tentativa de legalização de casamentos de pessoas do mesmo sexo. O texto que nós acabamos de ler sobre Sodoma e Gomorra, ele é muito profundo e nos leva a um entendimento. A Bíblia diz que de forma semelhante, em se tratando aqui no versículo 6, do caso dos anjos que estão reservados com algemas eternas para o juízo do grande dia, de semelhante modo, o povo que estava morando em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se entregaram à prostituição, se entregaram aos pecados horríveis da carne, e por haverem feito isso, a palavra de Deus aqui diz algo muito sério. Por eles se entregarem à prostituição e sair seguindo outra carne, foram postos como exemplo do fogo eterno. Deixa eu chamar a sua atenção para algumas coisas muito importantes. Primeiro, quem foi Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foi um país conhecido pelo seu alto grau de prostituição nas mais diversas espécies que você imaginar. Os anjos foram visitar aquela cidade já por causa da maldade dos seus pecados. E quando os anjos foram visitar aquela cidade, olha uma coisa terrível que aconteceu. Os homens de lá pediram a Ló que botasse para fora os homens que haviam chegado na sua casa, porque eles queriam abusar sexualmente daqueles homens. Ou seja, todos os homens daquela cidade, dos maiores aos menores, queriam ter relação sexual com os anjos que foram ali, mas eles não sabiam que era anjo, eles pensavam que fosse algum outro cidadão, algum outro estrangeiro que, estando debaixo de um teto, o povo de lá estava num grau de imoralidade tão grande que queriam abusar do homem sexualmente, que na visão deles estava sendo recebido por Ló. E não era um homem, eram anjos de Deus. Mas o texto, ele é muito profundo a dizer que as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue também à prostituição, seguindo após outra carne, olha só isso aqui como é interessante. O povo daquele lugar, as cidades que estavam no entorno deles, haviam se entregado a um tipo de perversão, imoralidade mesmo na área do sexo, que era uma banalização terrível, e eu acho que é o próximo passo a ser seguido pelo povo do mundo inteiro, porque a imoralidade sexual está crescendo de forma terrível. Essas perversões, elas tendem a assumir uma influência muito grande na vida do nosso povo. Então estes servem como exemplo, porque foram postos por um exemplo de sofrimento de fogo eterno. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção em se tratando desse comportamento onde homem quer casar-se com homem quer namorar com outro homem, mulher quer namorar com mulher, mulher quer casar-se com outra mulher. Primeiro, segundo a própria Bíblia Sagrada, não há possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque a Santa Palavra de Deus, ela traz aqui uma definição em Romanos do que vem a ser esse tipo de relacionamento. Olha só o que vai dizer Romanos 1,
a partir do versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ó, de Deus vem a ira contra toda a perversão dos homens que trocam a verdade de Deus pela injustiça. E mais ainda, a Bíblia vai dizer no versículo 24: por isso Deus entregou a tais homens a imundícia pela concupiscência, ou seja, pelos desejos imorais da sua mente e do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E como é que a Bíblia fala que essas pessoas desonraram o seu corpo entre si? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha só, começa trocando a verdade de Deus em mentira, tentando botar os textos sagrados para dizer o que os textos não dizem. E vai mais. Em lugar do Criador, no versículo 25, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é Deus bendito para sempre. Versículo 26, por causa disso, Deus entregou as paixões infames. Que paixões infames são essas que Deus entregou, essas pessoas que resistem à verdade? O texto vai nos seguir dizendo: porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações sexuais ou das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Olha só o que Deus vai estar falando aqui. As mulheres deixaram o uso natural do homem, deixaram de estar se casando com o homem, tendo relacionamentos íntimos com homens, e passaram a ter relacionamento mulher com mulher. Mudaram a natureza das suas relações íntimas. Nós estamos nesse tempo onde as pessoas estão sendo incentivadas pela mídia maior, estão sendo incentivadas pelas leis do governo a abandonarem o modo natural das relações para partir para um relacionamento infame, como a Bíblia discrimina aqui no versículo que nós acabamos de ler, o versículo 26, e diz que elas mudaram o modo natural de se relacionar por um antinatural. E como é que é isso? Ele vai dizer aqui no versículo 27, aprofundando, aliás, 26. O 27 mesmo. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, homem com homem. Ou seja, o que é que homem com homem num relacionamento produz? A Bíblia diz aqui que eles produzem o quê? Cometendo torpeza, homens com homem, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Olha como isso aqui é muito sério. Da mesma forma, os homens abandonaram os seus relacionamentos naturais de se casarem com mulher e entraram por um relacionamento terrível. A Bíblia diz que eles se inflamaram nos seus desejos sensuais, seus desejos eróticos, e os homens cometeram atos indecentes, homens com homens, recebendo neles próprios a própria penalidade que é conveniente para tal tipo de perversão dos desejos, perversão do sentido, perversão do relacionamento. É isso, e foi desta maneira que Deus descreveu. O versículo 28 vai dizer: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou ao quê? Como é que Deus define o relacionamento homem com homem, mulher com mulher, o relacionamento de pessoas do mesmo sexo? Relacionamento afetivos entre pessoas do mesmo sexo. Ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável, é isso que a Bíblia diz, disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, ou seja, portanto, injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, olha só, malignidade,
sendo difamadores, isso aqui é a verdade, todo mundo com a maior sensatez do mundo que tecer um comentário sobre relacionamentos de pessoas do mesmo sexo aqui no meu Brasil é tido como preconceituoso, é tido como homofóbico e por aí vai. E a gente sabe muito bem que nós temos posicionamentos bem definidos e preconceito é diferente de conceito firmado, que é o que nós temos pela palavra de Deus. E ainda que surjam leis, sejam leis federais no nosso país, que admitam essas coisas, nós cristãos, servos de Deus, nunca admitiremos com base na santa palavra de Deus, porque nosso serviço a Deus é maior do que o nosso serviço aos homens. Nós continuaremos servindo a Constituição do nosso Brasil, servindo as leis do nosso Estado, desde que estas não firam a palavra de Deus, porque para nós, muitos, a exemplo do nosso Senhor Jesus, Tiago, que teve a sua cabeça cortada, e João, foi um sofrimento terrível, mas nós não abandonamos a palavra de Deus. E de semelhante modo, com lei ou sem lei nesse país, nós continuaremos crendo na Bíblia e pregando a palavra. Os cristãos verdadeiros, remanescentes, os evangélicos mesmo, eles vão permanecer nisso. Esses demais aí, eles vão mudar a sua forma, vão ficar pregando aí para agradar homens e desagradando a Deus. E o texto vai avante. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, porque não tem pai nenhum que concorda com essa aberração aí. Eles se veem na obrigação de admitir, não porque dentro do seu coração eles aceitam, porque o que eu conheço como pastor de pais que às vezes conta pra gente a tristeza de ter um filho que se entrou nisso, é porque a igreja incentiva, em lugar nenhum a igreja incentiva ódio contra ninguém, pelo contrário, com amor acolhemos e abraçamos. Na nossa igreja, pessoas que já foram desse mundo aí, desse relacionamento de pessoas do mesmo sexo, hoje voltaram à sua normal conduta e estão servindo a Deus com alegria. E a Bíblia diz: insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Então olha só, há uma sentença aqui no versículo 32, tanto para aqueles que praticam relacionamento com pessoas do mesmo sexo, seja no relacionamento entre mulher com mulher ou homem com homem, ou aqueles que defendem, aqueles que não praticam, mas sistematicamente defendem, vão de encontro aos princípios bíblicos. E aqui no nosso país tem um gentil aí que se auto-rabinizou, ele se veste com a sua quipazinha estilo israelense, a sua barba grande, e ele está à volta com um grupo de pessoas lá que gostam de estar ouvindo esses mestres convenientes, e ele está sempre lá defendendo. E a tristeza é que ele diz que as pessoas que mudaram o seu comportamento, que se diziam pessoas que tinham esse desejo forte desde o começo da sua vida, diz que as únicas pessoas que mudaram são as pessoas que nunca foram. Mas ele está enganado, e eu não preciso de uma comprovação científica para isso não, porque comprovação maior do que a comprovação bíblica que eu tenho na minha mão, ela dispensa qualquer um outro. Veja só, 1 Coríntios, capítulo de número 6, olha o que a palavra de Deus vai nos declarar aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os efeminados. Olha só, quem são os efeminados aqui? A outra tradução, que é a tradução NVI, vai dizer para nós que nem os que cometem imoralidade sexual, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se prostituem, nem homossexuais. Olha só isso aqui como é sério. A versão é muito clara ao dizer e ao identificar. Vai dizer que nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então nós já temos religião legalizando e dizendo que essas pessoas estão agradando a Deus. Mas como que essas pessoas podem agradar a Deus vivendo contrário à palavra de Deus, o livro de Deus?
Por isso que eles estão criando aquela teoria que diz assim, não é por obedecer mandamentos, não são por obedecer regras, é pelo amor. Pelo amor eles estão com todo o amor fazendo a vontade do maligno e ainda assim se declarando servo de Deus. Acorda, seja sóbrio, seja vigilante. O texto vai adiante. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Olha só, a ele que diz que ninguém muda, tem aqui uma palavra de Deus que ele precisa aprender e ler um pouquinho melhor, com mais atenção e com o desejo de ficar com aquilo que diz a Bíblia e não do lado das vãs filosofias e vã sutileza que se levanta, que insurge contra a sabedoria de Deus nos seus discursos teosóficos, porque são mais aulas de filosofia com um portuguesinho bem arranjado do que propriamente uma pessoa de Deus sendo honesta com a palavra que tem na sua mão. E o texto diz, tais fostes alguns de vós. Como? Como ele descreveu há pouco, ladrões, adúlteros, afeminados, como a versão NVI sugere, homossexuais, alguns foram bêbados, outros foram roubadores, e por aí vão. Tais fostes alguns de vocês, mas o que aconteceu? Mas fostes lavados, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor. Então o texto aponta para nós aqui a saída e diz que algumas pessoas viveram assim, mas houve mudança, houve transformação, houve nova vida por meio da ação de purificação, quando diz que vos lavastes, pela ação de separação das práticas contrárias à vontade de Deus, santificastes, justificado, porque agora não tem mais nenhuma condenação sobre aquelas pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e abandonam aquela vida dissoluta que antes tinham. É como o filho pródigo que, querendo viver na casa do pai, tinha que sair do mundão e vir para a casa do pai. É como aquela mulher que foi apanhada em adultério, que o Senhor Jesus disse, vai e não peques mais. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É a chamada para uma nova vida, para uma nova natureza, para sermos uma nova criatura, segundo Deus, criada em santidade, justiça e verdade. Tu, porém, permanece naquilo que tem aprendido, sabendo de quem tens aprendido a palavra de Deus. Essa palavra que é fiel, essa palavra que é verdadeira, essa palavra que não falha. É a palavra que eu e você precisamos pôr no nosso coração e na nossa vida. Eu aguardo você na nossa próxima meditação, onde você terá a oportunidade de andar um pouquinho mais no texto sagrado, e eu convido você a estar examinando nas Escrituras Sagradas se estas coisas são de fato assim como estão sendo ministradas aqui. O texto diz, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Que você e eu nunca andemos neste caminho, cujo futuro é conhecido, cuja o destino dessa embarcação, nessa tripulação de pecado, já está bem definida pelo texto. E o texto diz que é sofrendo, sendo postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo a punição. Que Deus em Cristo nos abençoe, e eu aguardo você no nosso próximo Entendendo os Pontos Divergentes. Até lá!